Bom dia, turminha. Tudo bem? Pessoal, nós vamos continuar as nossas aulas aí de geometria e hoje eu vou falar a respeito do estudo do triângulo. Tá? Vocês já têm muita informação aí a respeito de triângulo, né? Mas enfim, vamos completar um pouquinho aí essas informações, tá? Então tá aí, tá, gente? Ó, um triângulo ele pode ser definido como uma região interna delimitada por três segmentos de reta. Tá? Então nós temos aqui os três segmentos, AB, BC e CA, tá? 2 a 2. Essas retas, tá, gente, são retas concorrentes 2 a 2, ou seja, elas têm um ponto em comum. Então essa reta BC, ela concorre com a reta AB aqui no ponto B, certo? Então por isso que nós falamos que esses segmentos de reta são concorrentes 2 a 2. Tá certo? Formando três lados e três ângulos internos, certo? Pessoal, quais são os vértices desses triângulos aí? Vértices são as pontas. Vocês já viram, isso daqui não é novidade para vocês, né? Então, vértices, ó, A, B e C, certo? Aí são os três vértices aí. Quais são os lados desse triângulo? Também não tem nenhuma novidade. Representem o lado pelo segmento. Então coloquem aqui, ó, lado AB, põe o tracinho do segmento de reta, lado BC e lado AC. Tá ok? E os ângulos, pessoal, nós podemos representar por letras, tá, gente? Nesse caso, como nós não temos aqui um valor aqui, um ângulo específico, tá? Então nós podemos representar ele da seguinte maneira. Coloca assim, ó, ângulos. Coloque as três letras que formam o ângulo. Por exemplo, esse ângulo aqui, ó, ele é formado por essas três letras aqui, ó, A, B, C. Então nós representamos dessa maneira, ó, ângulo ABC. Então, ó, como é esse ângulo que eu quero representar, então eu coloco aqui o chapéuzinho aqui no B, tá? Ângulo BCA. E também temos aí o ângulo BAC. Tá certo? Ou nós podemos simplesmente representar, tá, gente, apenas com a letra. Então, por exemplo, esse ângulo BAC, eu poderia representar simplesmente pela letra A. Tá? Então eu também poderia fazer a representação assim, ó. Ângulo A, que é esse ângulo que está no vértice A. Ângulo B, que é o ângulo que está aqui no vértice B. E ângulo C. Tá? Então eu posso representar dessas duas maneiras. Ou utilize letras. Normalmente a gente utiliza três letras assim, tá, gente? Quando nós temos uma figura que tenha mais traços, mais linhas, tal. Então, para ficar bem caracterizado, a gente representa dessa maneira aí, tá bom? E aqui, se for um triângulo, tá, gente? Não tem problema nenhum da gente colocar assim, ó, ângulo A, ângulo B e ângulo C. Tá ok? Mais uma coisa, ó, ou você fala triângulo ABC, ou nós podemos colocar assim, ó, esse símbolo ABC. Já sabe que é triângulo ABC, tá? O delta aqui, né, que nós falamos. Bom, pessoal, a condição de existência. Para você ter um triângulo, a soma das medidas de dois lados de um triângulo deverá sempre ser maior que a medida do terceiro lado. Por exemplo, pessoal, ó, aqui eu tenho dois lados, né? 5 e 2. Se eu somar 5 mais 2, dá 7. 7 é menor do que 10. Então, ou seja, se a soma desses dois lados é menor do que o terceiro lado, não dá para formar o triângulo. Tá certo? Por isso que tem essa condição de existência aí. Não dá para fechar essa figura, tá certo? Olha esses aqui, ó, 3, 5 e 12. 3 mais 5 dá 8.
8 é menor do que 12. Então, se eu for montar o triângulo, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Tá? 5, o 3 e o 12 aqui, ó. Não vai dar para formar o triângulo aí, tá certo? Então, seria algo, gente, desse tipo aqui, ó. Vamos dizer, para fechar, eu montei aqui, ó, 3 canudinhos aqui. Esse canudinho maior tem 13 centímetros. Esse daqui tem 8. E esse daqui tem 4 centímetros. Então, ó, se eu for encaixar isso daqui, gente, ó, dá para formar o triângulo? Não dá, certo? Então, ó, para você ter um triângulo fechado, eu tenho que ter a soma dos dois lados menores, tem que ser maior do que esse lado maior aí, tá? Olha esse daqui também, ó. Esse canudinho tem 25 centímetros. Esse daqui, ó, tem 10. Esse daqui tem 10. Esse daqui tem 15. Ou seja, 10 mais 15 dá 25. Então, ó, se eu colocar os dois aqui, ó, também não vai fechar o triângulo. Ó. Por quê? Porque a soma dos dois aqui, ó, dá exatamente igual ao tamanho do canudo maior. Tá certo? Então, também não tem como formar o triângulo. Então, ou seja, pessoal, a soma dos dois lados menores tem que ser maior do que a medida do lado maior, tá certo? Agora aqui eu peguei, ó, 3 canudos aqui que dá para formar o triângulo aqui, ó, certo? Por quê, pessoal? Porque esse canudo maior tem 15 centímetros, esse daqui tem 13 e esse tem 10. 13 mais 10 dá 23. 23 é maior do que 15, ó. Por isso que conseguimos formar o triângulo aí, tá certo? Então, ó, parece uma coisa assim bem simples, né, gente? Mas às vezes você pega um exercício aí de uma questão aí um pouco mais teórica e acaba confundindo essa questão, tá? Então, fica bem claro, tá, gente, que a soma das medidas dos dois lados menores tem que ser maior do que a medida do lado maior, tá bom? Pessoal, vamos passar para a construção aí. Construção de triângulos com régua e compasso. Tá? Então eu tenho 3 segmentos de reta, segmento AC, BC e AB. Esses segmentos têm 6, 8 e 10. Aqui vai dar para formar o triângulo, né, gente? Por quê? Porque 6 mais 8 dá 14, maior do que 10, tá? Então como é que eu vou fazer, tá, gente? Ó, construam. Normalmente a gente utiliza o lado maior, tá, gente? Mas fica livre aí, você pode construir qualquer lado. Eu vou construir aqui o lado maior, que é o lado AB, certo? Já vou deixar aqui, ó, lado AB, de 10 centímetros. Aí, pessoal, ó, pegue a sua régua e o seu compasso e vai fazendo essas medições aqui, ó. Segmento AC. Segmento AC, ele tem 6 centímetros. Então tá aqui, ó, 6 centímetros. Você mede aqui na régua, tá certo? Um pouquinho mais aberto aqui. Aí. 6 centímetros, mediu na régua. Você vem aqui, ó, no vértice A e traça um arco aqui, ó. Tá certo? E aí eu vou traçar o BC aqui, ó. O BC ele tem 8 centímetros, ó. Vem aqui na sua régua, põe a ponta seca que nós falamos, tá, gente? No 0 e vai até o 8, ó. Certo aí? Olha lá. No 8. Vem aqui no vértice B, traça o arco. Aí, gente, ó, vocês viram que cruzou ali num ponto. É só você ligar lá nesse ponto o vértice A, liga nesse ponto aí, tá certo?
depois liga até o vértice B. Tá aqui, ó. Liga lá. Simples, né, gente? Então tá aí. Coloca aqui o vértice C, ó. Já tá todas as medidas, tudo certinho, tá, gente? Ó, aqui o lado de 10 centímetros, aqui o lado de 6 centímetros e aqui o lado de 8 centímetros, tá? Então esse triângulo já está montado aí, tá ok? Fazer mais um aí, para ver se está tudo em ordem. Ver se não ficou nenhuma dúvida, ó. Fazer um pouco mais rápido. Então, ó, tô construindo o lado maior. Tá? Eu vou chamar aqui de lado DE, tá bom? 9 centímetros. Agora eu vou medir aqui 5 centímetros. Aqui na régua. Passa aqui pro vértice D. Faz um arco. Depois eu vou medir 6 centímetros. Abre um pouco o compasso. Vai até o 6. Mesma coisa, pessoal. Põe aqui no outro vértice. Traça aqui esse ângulo aí. Tá? Depois só fechar aqui, já está montado o seu triângulo que tem esses 3 lados aí. Certo, pessoal? Então tá aí. Coloca mais uma letra aqui, tá, gente, para representar o triângulo. Então tá aí esse triângulo que tem 9 centímetros, 5 centímetros e 6 centímetros aí do outro lado. Tá certo? Então a construção é bem simples, tá, gente? Bem tranquilo aí de fazer, tá? Basta ter aí a régua e o compasso, você já constrói esse triângulo aí, tá? Pessoal, classificação dos triângulos. Nós temos 2 classificações, tá? A classificação pelos ângulos internos. Nós temos o triângulo retângulo. Triângulo retângulo, ele possui um ângulo interno reto e 2 ângulos agudos. Tá aqui o triângulo retângulo. Por acaso, tá, gente, ó, esse triângulo que eu desenhei aqui para vocês, esse daqui ele é um triângulo retângulo também, tá? Ó. Ele tem um ângulo reto aqui em cima, ó, 90 graus, tá? Então, ó, um ângulo reto e 2 ângulos agudos, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo agudo, esse daqui também. Por que que fala ângulo agudo, gente? São ângulos menores que 90 graus, né? Triângulo acutângulo. Eu tenho 3 ângulos menores que 90 graus, tá? Todos os ângulos são agudos. Triângulo obtusângulo. Ele tem um ângulo obtuso, ou seja, né, um ângulo maior do que 90 graus, certo? E 2 ângulos agudos, tá bom? Esse triângulo que eu desenhei aqui embaixo, tá, gente? Ele é um triângulo obtusângulo. Esse ângulo aqui de cima, ó, ele é um ângulo maior do que 90 graus, tá? Ou seja, ele é um ângulo obtuso, certo? Classificação pelos lados. Nós temos o triângulo equilátero, que é o triângulo que tem 3 lados de mesma medida, tá? Nós temos o triângulo escaleno, ele possui todos os lados com medidas diferentes, tá? Nesse caso, tá, gente, ó, esses 2 triângulos que eu desenhei são 2 triângulos escalenos, ó, todas as medidas diferentes aí, tá? E o triângulo isósceles, que tem 2 lados com medidas iguais e tem um lado com medida diferente, que nós chamamos de base, tá, gente? Normalmente nós damos um nome aí, tá? Eu falo a base de um triângulo equilátero, seria o lado diferente aí, certo? Continuando aí, turminha. Observações. Quando um triângulo tiver 3 lados com a mesma medida, ele também terá 3 ângulos iguais,
Tá? Então, ó, se o triângulo ele for um triângulo equilátero, ou seja, 3 lados com mesma medida, ele também terá 3 ângulos iguais, ó, 60 graus. Tá certo? O que a gente chama de um triângulo equiângulo, tá? Ou seja, esse equi, tá, gente, quer dizer mesmo, tá? Então, ó, equiângulo, mesmos ângulos, tá certo? Quando um triângulo tiver 2 lados de mesma medida, tá aqui, ó, esse lado e esse, ele também terá 2 ângulos opostos com a mesma medida, os quais chamamos de ângulo da base. Então, ó, se ele tem 2 lados iguais, ele vai ter 2 ângulos iguais aqui, tá? Que são os ângulos da base, certo? E o ângulo aqui de cima vai ser o único ângulo diferente, tá? Então, 2 ângulos iguais e um ângulo diferente aqui, ó, que nós estamos representando aqui pela letra alfa. Então, 2 ângulos iguais e esse ângulo aqui que nós estamos representando pela letra beta, o ângulo diferente. Tá certo? Pessoal, soma dos ângulos internos de um triângulo. Pessoal, uma das maneiras, tem várias maneiras da gente dizer e provar a respeito aí da soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Uma das maneiras seria eu trabalhar com o paralelogramo. Então eu tenho esse paralelogramo ABCD aqui. O paralelogramo, gente, nós temos os ângulos opostos iguais, tá? Então aqui vale x, aqui também vale x, e esse ângulo vai ser igual a esse daqui, tá certo? Pessoal, eu vou traçar uma reta aqui, ó, dividindo esse paralelogramo ao meio. Então eu vou formar 2 triângulos, tá? Esses 2 triângulos, eles têm a mesma medida, tá, gente? São triângulos aí semelhantes, né? São iguais no caso, né? Só tem a posição aí diferente, certo? Se eu chamar aqui de y e aqui de z, eu não posso falar que esses 2 ângulos são iguais, tá, gente? São ângulos diferentes. Mas eu posso falar, ó, aquela regra do ângulos alternos internos, esse ângulo y, ele tem a mesma medida do ângulo y aqui de cima. Certo? A mesma coisa eu posso falar com o z. Olha lá, ó, são ângulos alternos, ou seja, tá um virado para a direita, outro virado para a esquerda, e são ângulos alternos internos, tá certo, gente? Então, ó, são ângulos de mesma medida. Então, se aqui mede z, aqui embaixo também vai medir z. Então, eu teria aqui o triângulo, seria XYZ. O que eu quero saber, gente, é quanto que vale a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, nesse caso, eu queria saber quanto que vale x mais y mais z. Eu somando aqui esses 3 ângulos. Quanto que vale isso daqui, ó? Certo? Perceba o seguinte, tá, gente? Eu estiquei aqui, ó, uma reta B. E aí, gente, ó, esse ângulo x, vocês concordam comigo que ele é o mesmo ângulo daqui? São ângulos correspondentes que nós falamos, né? Ângulos correspondentes, eles têm a mesma medida. Então, se aqui vale x, ó, aqui fora também vai valer x. Então, ou seja, pessoal, ó, eu vou ter essa situação aqui, ó. X mais y mais z. Quanto que vale x mais y mais z, ó? São ângulos que formam essa reta aqui, ó. Então, ou seja, a soma deles vale 180 graus. Então, ou seja, quando você soma os ângulos de um triângulo, a soma sempre vai dar 180 graus. Tá aqui, ó, gente. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Tá certo? Qualquer triângulo, tá, gente? A soma sempre vai dar 180 graus aí. Tá ok? Pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, deixa eu só dar 2 exemplos aqui para vocês. Ó. Dado um triângulo PQR,
em que todos os ângulos internos são congruentes entre si, determine as medidas desses ângulos aí. Pessoal, se todos os ângulos são congruentes, ou seja, todos os ângulos têm a mesma medida, então eu posso falar assim, ó, que eu tenho x mais x mais x. Como eu sei que os ângulos formam 180 graus, né, os ângulos de um triângulo, então x mais x mais x, eu vou falar que é igual a 180 graus. Isso daqui vai dar 3x, certo? Então x vai ser igual a 180 dividido por 3. Então a medida do ângulo interno, 60 graus. Certo? Simples é o problema, né, gente? Exemplo 2 aí. Considere um triângulo cujos ângulos da base sejam congruentes entre si e tenham cada um o dobro da medida do terceiro ângulo interno. Calcule as medidas dos ângulos internos. Então vamos supor, pessoal, como se fosse um triângulo desse formato aqui assim, ó. Ele está falando aí que a medida dos ângulos da base são congruentes entre si, tá? Ou seja, tem a mesma medida, tá? E cada um com o dobro da medida do terceiro ângulo. Então, os ângulos da base têm o dobro da medida do terceiro ângulo, tá? O ângulo lá de cima, certo? Calcule a medida dos ângulos internos. Então, gente, ó, mesma coisa, tá? Ó, eu posso fazer aqui, ó, x mais 2x mais 2x igual a 180 graus. Então, aqui eu tenho 5x igual a 180. O x vai ser igual a 180 dividido por 5. O x vai ser igual a 36 graus aí. Certo? Então, esse ângulo aqui de cima vale 36. O de baixo, como a medida dele é o dobro do terceiro ângulo, então o de baixo vai ser 72 graus. Então eu tenho aqui, ó, 36 graus e 72 graus aqui, ó, os dois ângulos da base aí. Se vocês somarem 72 vezes 2 dá 144, 144 mais 36, 180. Certo, turminha? Tá? Bora fazer exercício aí, gente? Até mais, pessoal. Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.